Quando eu me propus a fazer a biografia do Plínio, até por insistência dos filhos, eu demorei 10 anos para falar, tá bom, agora eu vou escrever. Por uma razão muito simples. O pedido foi feito no dia da morte do Plínio. Olha, você tem que escrever a biografia do Plínio. Eu falei assim, tá, vamos conversar sobre isso. E daí foram se arrastando anos. Por quê? Porque tinha uma proximidade muito grande naquele momento, afetiva, que poderia atrapalhar uma visão, não digo crítica, mas uma visão isenta em relação a certos episódios. Para poder olhar o Plínio como não só como um amigo querido, que isso ele vai ser sempre, independente de eu escrever ou não a biografia dele, mas como um personagem público. O que tem nesse personagem público que nos interessa tanto? A obra dele está aí, está conhecida, não tem o que falar sobre ela. Agora, o que ele fez, quer dizer, como é que ele construiu essa obra, como é que ele construiu essa vida, como é que ele conduziu a vida dele, é que serve para mim de estímulo para a minha própria vida. E eu espero, deva servir também de estímulo para o leitor. E eu fiquei muito feliz logo que saiu a biografia de uma amiga do interior de Bauru, Luciana Gonçalves, que é uma jornalista por acaso também, e ela me escreveu um e-mail e falou assim, Oswaldo, lendo o seu livro, eu senti saudade de um tempo que eu não vivi e de pessoas que eu não conheci. Aquilo me deixou feliz, porque de repente eu aproximei gerações, né? A Luciana não foi da geração do Plínio, nem é da minha, mas de repente a história do Plínio uniu a gente. Eu falei, bem, por que não? Eu sou capaz de me identificar com alguém do século XII, sabe? Se na vida dessa personagem tiver alguma coisa que me ajude a viver. O Plínio nunca barateou sua vida. Ele nunca se... Eu ia falar uma palavra que é terrível, mas nunca se vendeu. Porque eu digo que é terrível porque as pessoas se vendem, até inconscientemente por necessidade, né? Tem que viver, tem que pagar contas, né? O que ele vendia era a obra dele, mas daí era aquela coisa, vendia pela necessidade do dia, por exemplo, né? Há episódios conhecidos de pessoas que chegavam, Plínio, eu preciso, esse poema seu, aquele famoso poema dele, do ator, eu quero publicar. O Quartim de Moraes, até, jornalista, que estimulou a escrita da biografia, que era amigo do Plínio, sabendo das dificuldades, ele falou assim, Plínio, quanto é que... O Plínio deu o preço do que ele estava precisando para comprar, que era, acho que era um clarinete para o Kiko, filho dele. Então ele dava o preço da necessidade dele, ele vivia com aquilo que ele precisava. Estou precisando de 10 reais, então custa 10 reais, entendeu? Ele não tinha essa noção de valores, tal, isso não importava para ele. Então, esse desapego das coisas materiais é uma coisa que eu me identifico muito com ele, que também, talvez pelas origens, né? Ele também teve uma origem de classe média, não acho nada de pobres, ai, coitado, não. Ele foi classe média, o pai dele era bancário, que era uma bela profissão, meu pai era ferroviário, mas a gente era de outros tempos, né? Da metade do século passado. Eram pessoas remediadas, chamadas remediadas. E que pessoas que nascem nesse ambiente geralmente acabam dando valor não tanto às coisas físicas, né? Mas eu sempre costumo dizer, e o Plínio dizia isso também, que me importa ter amigos. Que me importa ter amigos, ter coisas, as coisas passam, mas eu tenho amigos. E quando você tem uma dificuldade na vida, isso daí bate bonito, né? Daí, eu já tenho experiência de descobrir como os amigos são importantes, e o Plínio também teve. Às vezes você estava conversando com ele discordava do teu ponto de vista, ele falava com tal entusiasmo na defesa do ponto de vista dele, que parecia que ele ia te pegar, ele não estava, tudo nele era muito vital, né? Tudo no Plínio ele falava com uma vitalidade, com uma força, com uma convicção. E voltando, a coerência. Plínio vai ficar sempre como um autor de teatro, como um homem de teatro.
sem desmerecer as outras qualidades. No caso do teatro, estou falando também da literatura, porque no Brasil nós temos um mau hábito de ignorar que teatro é literatura. Um texto teatral é literatura. Boa ou má literatura, mas é literatura. Então, no teatro e na literatura, o Plínio definitivamente vai ficar. No samba, por exemplo, eu acho que a grande contribuição do Plínio foi de revelar os valores e os talentos e as grandes personalidades do samba paulistano, por exemplo. De lá até trás para cá. E ele tinha, naquele momento, a autoridade para trazer e chamar os refletores para aqueles amigos dele do samba, da perifa, né? E você ignorou por exemplo, futebol. O Plínio, o sonho dele seria ter sido um craque. Ele disse que ele era um craque, ele garantia. E os amigos que jogavam futebol com ele diziam que ele era assim, bom de bola. Não era tudo aquilo que ele dizia que era, mas era bom de bola. No cinema, eu acho que no cinema e na televisão, eu acho que foram locais de trabalho. Na imprensa, eu acho que ele tem um papel grande, pelo que ele representou na imprensa. Por coincidência, a gente começou a trabalhar quase juntos na Última Hora, no jornal Última Hora em São Paulo, no final dos anos 60. Ele como cronista e eu como repórter, como foca, começando a vida. E o Plínio, a escrita dele, ali eu acho que ele desenvolveu aquela obrigatoriedade da crônica, obrigar o exercício da palavra e da escrita, que é um exercício muito difícil. Todos nós que escrevemos, todos os autores, ficam adiando o máximo que pode sentar para escrever. Daqui a pouco eu vou, vai tomar um café, vai fumar um cigarro, vai conversar, vai não sei o quê. Fica adiando, porque sentar para escrever é uma tourada, é um desafio brutal, né? Você sentar diante, seja de uma tela branca ou seja de um papel sem nada, uma caneta ou um lápis, e colocar e dar sentido àquilo. Eu acho que a escrita do jornal ajudou o Plínio também como autor, como escritor, né? Esse exercício diário da escrita, coisa que ele já tinha. Agora, tem um elemento aí que é fundamental no Plínio, que é um talento nato. Tem certas coisas que a gente não explica, entendeu? Você pode explicar cientificamente muitas coisas na vida. Essa do talento você não explica. Como é que você explica que alguém que nunca tinha escrito uma peça, com 20 e poucos anos, lê uma notícia de jornal de um garoto que foi estuprado dentro de uma cela de uma delegacia, senta e, indignado com aquilo, escreve um texto vigoroso como Barrela, que é o seu primeiro texto. Como é que se explica isso? Certo, é o talento. Mas aí a característica, esse talento está aliado à característica maior de um autor de teatro. O autor de teatro se diferencia do autor de um romance, de novelas, de contos, de poesia, apesar que da poesia ele é muito irmão, o teatro é muito irmão da poesia, pela urgência. O teatro, eu tenho que ter o que falar, o autor de teatro, eu como autor de teatro, eu tenho que ter o que falar e tenho que ter urgência. Eu falo não para daqui a 30 anos, eu falo para as pessoas de hoje, para os meus contemporâneos. O teatro tem essa característica de contemporaneidade. Escrevi em três dias, não, dá a impressão que eu trabalhei muito. Em 2 horas de uma tarde, 2 horas na outra e 2 horas na outra, né? Porque eu não sou muito de trabalhar, sou a favor do ócio. Quando você pega qualquer um daqueles personagens, você pode analisar, isolar o personagem e analisar a peça a partir do olhar daquele personagem. Se você pega Navalha na Carne, então é sabe, 2 perdidos, que parece que é nada. São 2 caras numa pensão, num quarto de pensão, e aquilo lá tem uma riqueza humana que transcende a época. 2 perdidos, sempre existirão 2 perdidos numa noite suja. No planeta, em algum lugar do planeta, nesse momento, existem 2 perdidos numa noite suja em qualquer canto. Na Ucrânia, em Nova York, em São Paulo. Para com isso! Para com isso! Eu devia ter fome. Toda grande obra de teatro, quando é uma grande obra de teatro é aquela que mergulha, usando até uma expressão do próprio
Plínio, que mergulha no ser humano até as últimas consequências, né? Que tenta compreender o ser humano e vai nele até as últimas consequências para a compreensão dele. Toda grande obra teatral, grande peça teatral, faz esse mergulho. E se é uma grande peça teatral, ela vai transitar de qualquer meio. O meio básico, o meio original é o teatro, né? Usando como um meio de... Ele escreveu para esse meio, para estar no palco. Se você pega o Shakespeare, por exemplo, já se fez Shakespeare de qualquer jeito. Eu acho que isso para o Plínio vale. Por exemplo, portanto, levar Dois Perdidos para Nova York é uma audácia, mas eu acho legal. Eu gosto, eu acho que o Plínio gostaria de ter visto isso também, entendeu? Independente de você aprovar ou desaprovar a qualidade final da obra, isso é outra história. Mas ter essa liberdade de pegar a obra e fazer com que ela circule até para as novas gerações, na linguagem que essa nova geração seja capaz de captar mais rapidamente, mais facilmente. Toda grande obra universal tem esse trânsito. Então, eu acho que com o Plínio é a mesma coisa. Então, ele pode sair do romance. Então, ele pegar o Querot e leva o Querot para o teatro, aqueles personagens estão vivos. Se você lê o Querot, não como teatro, mas como literatura, né, novela, como uma novela, um romance, estava o teatro ali. Era só fácil, a transposição para o teatro ali foi fácil, a chamada adaptação, quase corriqueira, quase automática, né? Então eu não vejo a menor dificuldade nessa transição do Plínio para várias áreas. Pode ser para televisão, pode ser para o cinema, pode ser para outras mídias que estão surgindo. Eu acho que porque tem esse mergulho na alma humana. Ele gostava da televisão, sim. Só que naquele momento, por exemplo, no Beto Rockefeller, ele foi chamado para, no primeiro momento, para escrever também, né? Era para ele participar como... Mas não daria, com aquela linguagem dele. Naquele momento, o Brasil do Médici, General Médici, estava no Médici já, enfim, dos generais, seria impossível essa linguagem do Plínio ser aceita. E depois ele não conseguiria trabalhar pressionado. Não teria isso. Agora, ele como ator na televisão era muito interessante, porque se você pega alguns trechos que às vezes são reprisados, o Plínio tinha uma naturalidade, uma espontaneidade que a televisão adora, que a câmera adora. A câmera adora alguém que, sabe, que seja leve. E o Plínio tinha essa leveza, o Plínio não ficava elaborando o personagem, né? Obrigando que tenha uma luz aqui especial. Não, ele como ator tinha isso. Se você perguntar para mim, Plínio é um grande ator? Não acho um grande ator. Mas ele tem grandes trabalhos. Por exemplo, Vitória, ele fazendo Vitória do Beto Rockefeller. Por quê? Um pouco porque era ele mesmo gago como ele era. Ele era gago, já aproveitou a gagueira e jogou no personagem. E tinha uma leveza, tinha uma empatia com a plateia que era fantástica. Eu vi Dois Perdidos ele fazendo personagem. Claro, a peça dele, ele fazia aquilo com os pés nas costas. Eu não sei como é que fazia alguma coisa com os pés nas costas, mas ele fazia, entendeu? Porque daí você vai dizer, era um grande ator? Não, era um ator que se dava bem no palco. Ele tinha intimidade com o palco, ele era o palhaço, era o bobo Plínio, entendeu? Então o palco era território dele. Ele não seria um ator para grandes elaborações, né? Não sei como é que seria ele elaborando o personagem. Acho que ele nem teria paciência para isso. Sabendo o Plínio como ele era, ele disse, vamos fazer logo e acabou, entendeu? Nelson Rodrigues costumava dizer que você não é um bom dramaturgo, mas você sempre arruma um bom elenco. E talvez ele tenha razão. Eu mesmo não trabalho nas minhas peças para não estragar elas. Prefiro trabalhar na dos inimigos. Na década de 70, o Balé Estágio dançou Navalha na Carne. Não tem texto e o Plínio está lá tão inteiro. E os personagens estão inteiros. Se os personagens estão inteiros, a obra está inteira, o Plínio está inteiro, o pensamento dele está inteiro. No palco tinha uma força, não tinha uma palavra, porque a peça estava proibida. Então o que a Mari Candidali, com o Ademar Guerra, diretor de teatro, que trabalhava junto, vamos fazer Navalha na Carne. Só que não podia usar o nome Navalha na Carne. Usou, chamava Quebradas do Mundaréu, que é o título da coluna dele, né? Nas Quebradas do Mundaréu. A história, na verdade, você via em cena, você está vendo a Nelsueli, o Veludo e o Vado. Você está vendo Navalha na Carne. E era de uma força sem uma palavra.
Em cima dessa obra, além da coreografia e da direção teatral do Adhemar, você tinha uma trilha musical que foi composta pelo Airto Escobar, que era maravilhosa, que era uma trilha em cima de ruídos urbanos, uma coisa moderníssima na época, e eu acho que é moderna até hoje, né? Contemporânea, de uma força, de um vigor. Eu vi, meninos, como diz o poeta, eu vi. Nessa sociedade maldita, ele é bendito. Entendeu? Porque eu acho que o maldito aí tem um conceito que você pode levar para outros personagens da literatura, o Genet, o clássico, né? Como um maldito da literatura francesa é o Genet, talvez o maior, né? Porque são os personagens que estão na contramão. Por isso que ele era maldito. Naquele momento era maldito porque o bem era aquela coisa que nos vendiam, era um milagre, era um Brasil crescendo, era um Brasil que virava as costas para os problemas. De repente aparece um cara que abre a cortina e fala assim, e traz para a cena, que é mais grave, ele traz para a cena personagens que nunca tinham tido direito ao palco. O operário tinha tido direito ao palco com o Guarnieri. Quer dizer, a esquerda, o Partido Comunista, por exemplo, tinha essa consciência, né? E já tinha tido lá na literatura mundial, já tinha tido essa progressão da obscuridade para o palco, personagens como esse. Você pega a ralé do Gorky, está lá. Mas personagens como os do Plínio, tanto é que quando ele surge como autor, ele balança não só a direita, não os considerados conservadores de direita, não, os caras de esquerda, porque aqueles personagens não seriam capazes de fazer revolução. Nós vivíamos num momento em que o sonho daquela geração era mudar o mundo. Aqueles personagens, o Tonho, jamais vai mudar o mundo. A Neuza Sueli não vai mudar o mundo. São personagens quase não, absolutamente marginalizados. Eles não fazem parte da história. O operário faz. O operário do Guarnieri, por exemplo, faz a revolução. Ele é capaz de mudar a história. Os personagens do Plínio não são capazes de mudar sequer a sua própria história, quanto mais a história de uma sociedade, de um grupo humano. Então, por isso ele era maldito, sabe? Porque ele trazia e pegava o nosso olhar e jogava esse nosso olhar para coisas que a gente não queria olhar. Para personagens, para seres humanos que a gente ignorava. Deixa, a prostituta, né? Deixa. Entendeu? Não faz parte do meu universo. É quase como se não fosse gente. Aliás, o personagem fala. A Neuza Sueli fala, parece que eu não sou gente. Ela diz, a Neuza Sueli fala claramente isso. Eu não sou gente. E não era gente. Para nós, mesmo a classe média, a geração minha, todos jovens, vamos nos revolucionar, vamos mudar o mundo, vamos melhorar o mundo, essa gente não nos interessava muito. Porque essa gente não era capaz de fazer história. Ele dá voz aos excluídos. Ele seria mais que porta-voz. Ele dá a voz aos excluídos. Mas está aqui. Conta a sua história. Mostra como é que é. E daí ele mostra aqueles dois personagens que você vê que não tem futuro. Eles não vão para lugar nenhum. Os homens de papel também, aquela pessoa. Para onde vai aquela gente? Que história eles são capazes de construir? Nem a história pessoal deles eles são capazes de construir uma história minimamente digna. São pessoas, sabe, à margem, absolutamente à margem da vida, para usar o título de uma peça de teatro. À margem da vida mesmo. E não nos interessava. A direita, os conservadores, vamos dizer assim, repudiavam pela linguagem grosseira, que, aliás, se você lê hoje, o Plínio Marcos tem menos palavrão do que qualquer ceninha de novela na televisão. O Plínio Marcos é recomendado para crianças de 5, 6 anos, que aprendeu a ler, pode ler Plínio Marcos, que não tem tantos palavrões e tanta linguagem chula como hoje você vê, não só na televisão, no rádio, nos meios de comunicação e até nos jornais, entendeu? Mas naquele momento, digamos, os mais conservadores, chamados de direita, acho tão esquisito, repudiavam essa linguagem dele, que era a linguagem tão escura. Mas
da esquerda também, essa gente não nos interessa, essa gente não faz história. Os personagens do Plínio continuam vivos. Não sei se eles nos interessam, porque nós estamos hoje muito preocupados com outras coisas. O Brasil mudou muitos pontos para melhor, mas no aspecto humano, acho que nós estamos lá embaixo. Nós estamos no rés do chão, na consideração do humano. Esse humano que o Plínio coloca em cena, nós não queremos olhar. Essa nova classe ascendente, a nova classe média que está sendo formada, é uma classe média que se recusa a olhar para si mesma. Para se reconhecer, para buscar uma identidade como gente, como parte de uma comunidade, de uma nação. Né? Como é que você se reconhece como parte de uma nação? Quando eu olho para o outro e vejo nele meu semelhante. Quando eu fujo, eu acho que é difícil hoje o Plínio em cena, se você colocar Neuza Sueli em cena de novo, os personagens dele, os homens de papel dele em cena de novo, ele vai incomodar. E eu não sei se as pessoas vão querer ver no palco. Eu tenho medo que ainda as pessoas tenham um certo receio de ouvir certas coisas. Porque o teatro tem essa contundência, né? Brutal, que é um ser humano diante de outro ser humano. Quer dizer, eu no palco, você na plateia, ou você no palco e eu na plateia, dialogando. E esse diálogo nem sempre é um diálogo agradável, no caso dos personagens do Plínio. E o que sobra do Plínio, eu falei muito da coisa da coerência dele, o que da biografia dele. Eu estava dizendo antes, e sempre digo que eu acho o título do livro, Bendito Maldito, aproveitar para fazer é muito feliz, que é do Quartim de Moraes, o editor do livro. Mas teve um momento que eu briguei com o Quartim, briguei assim de embate de ideias, assim, eu acho que o título tem que ser outro. E para mim o título tinha que ser uma frase do Plínio que era: eu fiz por merecer. Essa é a frase com a qual ele respondeu a uma pergunta, acho que foi do Boris Casoy a primeira vez, depois ele continuou respondendo isso para todo mundo que perguntava. Você foi perseguido? Ele dizia, não, perseguido é coisa de bunda mole. Eu fiz por merecer. Eu jogava pedra nos caras, você queria que os caras jogassem em mim o quê? Flores? Eu batia neles, você queria que eles me tratassem com carinho? Quer dizer, ele insistia, né, naquela coisa do tarô dele, e religiosa também, na relação da causa e efeito. Né? Todas as coisas são movidas por essa relação de causa e efeito. Se eu provoco uma coisa, eu vou ter... Se eu dou uma porrada, eu vou levar uma porrada. Vai ser difícil que eu leve um beijo. Né? Se eu dou um beijo, vai ser difícil eu levar uma porrada. Né? Então ele tinha muito consciência disso. Então ele dizia que toda a vida dele ele fez por merecer. Tudo que aconteceu na vida dele, ele fez por merecer. Ou seja, ele não foi usando a expressão dele, bunda mole, quer dizer, aquele que deixou a vida levar, não. Ele viveu muito consciente de tudo que ele tinha para fazer, do que ele pensava, e tentou viver dentro dessa coerência. Sabe, cachorro! Não! Esta peça porque é um dos marcos da luta pela liberdade de expressão. Foi a primeira vez que o teatro peitou o exército e a ditadura, não é? Tendo a Cacilda Beck na frente, toda a intelectualidade do Brasil, e aí a gente foi para cima mesmo. Né? Então, essa peça é essa coisa de luta. Só os guerreiros é que fazem essa peça. Vou te arrancar os olhos! Não! Pelo amor de Deus! Não, meu Sueli! Quem de nós, qualquer um, que puder chegar ao fim da vida, olhar para trás, fazer assim, tudo bem, eu estou chegando no fim, acabou essa linda aventura que é viver, estou olhando para trás e fazendo, eu fiz por merecer tudo, sem ressentimento, sem mágoa, entendeu? E sem se achar muito, merecido, não, sem um orgulho falso, mas também sem ressentimento, sem falar assim, eu podia ter sido isso e não fui, a censura me impediu de... Não. Sabe, ele não tinha, ele podia carregar isso e isso, ele não carregou. E ele viveu assim, amando as pessoas, né? Brigando muito, claro, porque era do temperamento dele. Como eu disse, eu não tenho que concordar com os meus amigos o tempo todo, né? Tem que brigar, até na briga que eu revelo que a minha proximidade, o meu afeto. O meu afeto não é só quando eu concordo, não. O meu afeto, às vezes, é quando eu discordo num momento que seja importante. Ou que me ajude a pensar.
Então, eu acho que a relação com o humano era fundamental no Plínio. Nós estamos vivendo o pior momento da humanidade, sabe? Você veja assim, o homem está completamente perdido, então ele procura as religiões, e as religiões sobrecarregam ele de dogmas e superstições. Procura a medicina se recusa a falar de alma e de espírito. Procura a arte está cada dia mais mercenária. Procura a política nos trouxe a um beco sem saída. É um olhar de compaixão e de amor pelo ser humano. Essa é a síntese do Plínio. E era difícil não admirar o Plínio. E brigar com ele às vezes também, porque ele era ranheta, às vezes ele era ranheta, mas é adorável. Eu não consegui brigar com ele. Não consegui brigar com o Plínio. Porque todo mundo que conheceu e conviveu o Plínio conta isso. Ah, uma vez eu briguei com ele, a gente bateu boca, não sei o quê. Eu não briguei com o Plínio. E não sinto a mínima falta. Eu fui tantas e tantas vezes o cantor das canções sobre os santos, o carregador amargo da amargura, o sonhador dos sonhos inúteis, o perdedor de salário miserável. Mas agora eu quero cantar o destino do ser humano. E se de alguma maneira eu arranhei seu coração nessa noite, não me queira mal. Arrebente em soluço e chora comigo, porque eu tenho esperança, porque eu tenho fé, porque eu sou uma pessoa de teatro e por causa disso eu confio muito, porque eu pus filhos no mundo e amo tanto quanto você, criança de hoje. Por causa disso tudo, eu só tenho um desejo. É o desejo de pertencer a você, assim como eu gostaria de pertencer a toda a humanidade.